Neste exato momento, eu gostaria de trazer uma mensagem de Deus para você. Se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, e versículo de número 9 até o 10. Mas ele me disse: A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muita boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, eu me contento nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Você entendeu um pouquinho do que eu quis dizer, mas eu gostaria de falar além do que eu imagino. Esse texto fala sobre o espinho na carne. E o apóstolo Paulo sofreu com esse espinho doloroso que machucava ele bastante. E se era na carne, não era na alma. Porque o salmista Davi falava sobre problemas da alma. O salmista mais sensível, o homem mais romântico, o homem mais sentimental do mundo, falou sobre problemas na mente, conhecido como angústias. Quantas vezes o rei Davi orava dizendo que tinha angústias, dores? Você vai ler o livro de Salmo, do primeiro até o último Salmo. Você encontra lamentações, tristezas, decepções. Você vê a psicologia da mente humana em ação nos livros de Salmos. Você encontra um homem delicado, tocando harpa, agradecendo, feliz. Depois você encontra um homem triste, chorando, pedindo livramento e salvação. E a salvação que ele pedia era alívio para a sua dor e alívio dos seus inimigos. Porque os inimigos do rei Davi cercavam ele direto, querendo destruir ele. E ao mesmo tempo ele sentia dores. Então esse espinho que estava na carne do apóstolo Paulo estava ferindo o seu corpo. E não era o sentimento que ele tinha. Porque ele também era um ser humano que chorava, um ser humano que lamentava, um ser humano que também tinha orgulho de se alegrar, um ser humano que tinha saudades das igrejas por onde ele passava. Um homem que escrevia cartas e dizia: olha, eu tenho saudade, se Deus permitir, eu voltarei para essa igreja novamente para abraçar todo mundo, porque ele sempre vivia em comunidade. Ele ensinava todos os seres humanos a se comunicar um com o outro em comunidade, em lugares assim, em que a união falava mais alto. Mas aqui ele diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E o texto revela as fraquezas. A fraqueza que o apóstolo Paulo diz que ele tinha nesse exato momento eram as ofensas que ele carregava. E essas ofensas era aquele sentimento de dor. É quando alguém falava mal dele, criticava ele, ele tinha esse sentimento mal, de dor, de lamento, de... Uma ofensa dói, gente. Uma ofensa dói. Aqui as ofensas dói. Quando ele era chicoteado, as pessoas que chicoteavam o apóstolo Paulo não somente batiam nele, mas xingavam e denegriam a imagem dele. Você não sabe o que significa ofensa. Ofensa não é apenas um chute. Ofensa não é apenas um soco. Ofensa também significa ser difamado. O apóstolo Paulo era difamado. E ele ouvia palavras que ele não queria ouvir. Então, no momento que ele apanhava de chicote, o encarregado que batia nele, nas cadeias, nas prisões onde ele ia, esse mesmo encarregado xingava, falava palavras que ele não queria ouvir. E essas palavras que ele não queria ouvir eram ofensas. Era uma fraqueza que ele tinha. A outra fraqueza era a dificuldade, porque ele também não tinha uma resistência tão forte como ele tinha quando era jovem. Então ele tinha dificuldades também em algumas coisas. Ele era perseguido, as angústias também que tomava conta dele, como eu falei, e tudo mais. Essas eram as fraquezas que ele tinha. Mas eu quero falar de outra fraqueza. Eu quero falar de ser humano para ser humano.
Se você é um ser humano que está ouvindo esse vídeo, eu quero dizer para você que você não deve se entregar a nenhuma fraqueza. Mas se algum dia você pecar, se algum dia você errar, saiba que há um advogado que vai te proteger em qualquer situação da sua vida. Esse advogado, ele fez questão de morrer na cruz do Calvário por você. Se ele morreu por você, imagina o que ele pode fazer além disso. Ele já fez o além, para dizer a verdade. Um advogado que, para te defender, ele deu a própria vida. Então ele está dizendo aqui, ó, não peque, filhinho, não peque. Foi João que escreveu essa parte. João também era um homem muito espiritual, um homem santo, um homem que temia a Deus. E ele dizia assim, ó, gente, não peque, mas se algum dia você pecar, saiba que há um advogado. E esse advogado não perde nenhuma causa, porque ele se entregou por você e por nós. Então eu quero que você seja discreto. Se você tem uma fraqueza, não mostre essa fraqueza para ninguém, para que as pessoas não venham atirar pedra. Todo mundo começa a tirar pedra nas fraquezas da gente. Não faça isso. Guarde a sua fraqueza, seja discreto. Seja discreto. Eu quero dizer para você, se você é um ser humano como eu, seja discreto. Seja discreto. Deixa Jesus te proteger. Deixa Jesus te justificar e pronto. E pronto. Você está guardado por Deus. Porque tem muita gente que se escandaliza com pouca coisa. Tem gente que se escandaliza com pouca coisa, gente. Se você espirrar, você escandaliza 1 milhão de cristãos. Se você espirrar, gente. Se você espirrar agora, se você tossir, você vai escandalizar milhões de crentes no mundo inteiro. As pessoas que estão nesse planeta vão se sentir escandalizado se você espirrar. Até se você espirrar, você escandaliza. São pessoas que não cresceram, pessoas que não beberam nenhum alimento sólido, forte. Essas pessoas são infantis demais, você pode escandalizar. Então, seja discreto, seja um cristão discreto, seja muito discreto. E se algum dia você tiver que confessar algum pecado, confesse para Deus, porque o seu melhor amigo é Deus, aquele que te plantou como árvore junto a ribeiros, é Deus, aquele que te faz florescer é Deus. Confesse tudo para o seu amigo, o seu melhor amigo. Ele falou que não te chama mais de empregado. Ele disse, a partir de hoje, tu és meu melhor amigo. Eu não te chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o teu senhor. Então, faça tudo para Deus. Deus te conhece por dentro e por fora. Então, seja discreto diante das pessoas, diante da humanidade, que se escandaliza por causa de um espirro, por causa de uma tosse, por causa de uma tosse. Agora, diante de Deus, meu amigo, você pode ficar nu. Porque quando ele criou o ser humano, ele deixou o ser humano sem roupa, naquele jardim, e o ser humano não tinha nada para se cobrir. Depois que o homem pecou, que o homem foi vestir roupa, foi vestir pele de carneiro, pele de bode, pele de cabra, pele de animal. Depois que o homem pecou, mas quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou todo mundo sem roupa. Aí o pecado fez todo mundo se acobertar diante de Deus. Mas Deus quer você do jeito que você é. Porque Ele está te vendo por dentro e por fora. E que Deus te abençoe. Seja mais discreto e seja mais humilde perante Deus. Deus está te ouvindo, Deus te ama muito.